Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Agradecer a Deus por aqui estarmos mais uma noite reunidos na casa do Senhor para poder adorar a Ele, né? Cultuar ao Senhor. Quero iniciar esse culto, irmãos, falando sobre algo que tem acontecido muito nas igrejas e que Jesus já tinha nos alertado que iria acontecer, que seriam os falsos profetas, né? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 7 de Mateus, no versículo 15. E tem outros versículos que nós vamos poder ler hoje aqui, que Jesus já tinha nos alertado sobre essas pessoas que viriam em pele de lobos, em pele de cordeiros, né? Para enganar o povo de Deus. Capítulo 7 de Mateus, no versículo 15, vai dizer assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vamos dar continuidade no capítulo 21 de Mateus, do mesmo livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 vai dizer assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então aqui, irmão, nesses dois versículos que nós lemos agora, primeiro Deus acautelou que eles viriam em pele de ovelha, lobos em pele de ovelha, né? Só que aqui nós vemos uma passagem que me chama muita atenção, que pelo que eu vejo, que eu li a Bíblia, já li ela toda e eu não vi nenhuma outra passagem que a gente viu Jesus bravo, né? Ali Jesus já disse que ele derribou as mesas, ele estava realmente furioso porque eles estavam fazendo da casa de Deus comércio, né? Ali, quando se pecava, se sacrificava um animal, uma pomba, ali seriam as pombas, porque quem morava na cidade não tinha condição de criar um animal, porém, então, na própria casa, no templo, ali os sacerdotes vendiam. E Jesus já mostrou a sua ira e já mostrou ali que ele não era o certo da gente se fazer. E o que vemos hoje nas igrejas são pregadores, falsos profetas vendendo a palavra de Deus, cobrando principalmente para pregar a palavra de Deus, vendendo os louvores, que os louvores é o que nós temos de oferecer, um oferecimento nosso a Deus, né? Então aí nós vemos hoje a palavra de Deus sendo cobrada, e não é isso que Deus quer, né? Deus quer que a casa, porque a Bíblia diz que de graça recebesse, de graça dá. Então nós não podemos cobrar para fazer a obra. E os falsos profetas hoje eles têm se aproveitado do povo de Deus para enganar o povo de Deus, para se beneficiar a si próprio. Igual nós vamos ler em outros versículos aqui, o capítulo 24 de Mateus, no versículo 10 ao 13, Jesus também aqui nos alertou mais uma vez que nesse tempo, muitos, no versículo 10 diz assim, nesse tempo muitos serão escandalizados, e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós, irmãos, nós temos que perseverar até o fim. E por isso Deus, Jesus, ele nos deixou a palavra dele, para que nós venhamos meditar nela, e ela é que vai nos mostrar quem são os falsos profetas e quem não são, né, irmãos? No mesmo capítulo 24, no versículo 24 e 25, vai dizer assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, possível, fora enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Então, Jesus aqui, ele estava, era o futuro, né? Ele estava nos predizendo, que ele estava nos avisando
que talvez no futuro, que seria nos dias que nós vivemos hoje, realmente eles fariam como fazem até hoje, né? Eles usam da palavra de Deus, fazem milagres dizem que é em nome de Jesus, só que eles distorcem a palavra de Deus para benefício próprio, para engrandecer os seus bolsos, para enriquecer nas custas dos cristãos. Mais um versículo que nós vamos ler, capítulo da segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: porque tais falsos apóstolos serão obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Bom, por que eu gosto de citar outros versículos? Porque é importante nós estudarmos a Bíblia por ela mesma, né? Porque a Bíblia ela é um livro que ela se explica. E agora nós vamos ler em 2 Pedro, esse capítulo aqui me chamou bastante atenção, capítulo 2 de 2 Pedro, que diz assim, aqui está bem, para mim ficou bem claro do que acontece hoje nas igrejas, né? As pessoas distorcendo a palavra de Deus, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então, assim, irmãos, aqui, essa palavra aqui, avareza, quer dizer, significa avarento, né? Que tem apego excessivo ao dinheiro. E é o que nós vemos hoje, irmãos. Infelizmente, eu como cristão, muitas vezes eu fico triste com isso, porque deveríamos nos preocupar em pregar a verdade, em pregar a salvação, deveríamos nos preocupar em pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que a gente nos converta, né? Porque não adianta o ser humano ele ganhar o mundo e perder a sua alma, que é o que ele tem de mais valioso. Porque hoje a gente vê as pessoas buscando riqueza, buscando enriquecer e usando a palavra de Deus para isso, mas o mais importante eles estão jogando fora, que é a sua alma. Perderão a salvação, perderão a chance de morar com Deus no céu, porque isso é o mais importante. A gente está aqui hoje e nos esforçando para estar na casa do Senhor e buscando ao Senhor, porque nós queremos ser salvos, porque nós temos a esperança que, como Jesus ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e é essa esperança que nós temos um dia de ressuscitar com ele e poder morar no céu. E então, que esses versículos possam entrar no coração dos irmãos e a gente possa ficar atento, porque eles têm vindo realmente lobos em pele de ovelha e têm enganado. A Bíblia diz que enganariam até mesmo os escolhidos. Às vezes a gente é escolhido, às vezes a gente está no caminho certo, mas a gente se deixa levar por palavras fingidas, como os aqui falam, né? Eles pregam heresias, distorcem a palavra de Deus, porque eles pensam em si próprios, pensam no seu benefício, pensam em enriquecer a si próprios e não têm apego nenhum pela alma dos irmãos, né? Porque eles deveriam ter o que é o mais importante, né, irmãos? A nossa alma, a nossa salvação. É com isso que nós temos que nos preocupar, com a conversão. E aquele que tem o compromisso, o profeta que tem o compromisso de pregar a palavra de Deus, de estar diante de um ministério, do trabalho, ele tem que se preocupar primeiramente em salvar a sua alma, e se ele fazendo isso enganando o povo, ele vai perder a sua alma, e depois em pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Quero aqui agradecer em nome de Jesus a oportunidade.